E aí pessoal, vamos começar hoje falando sobre física. O livro que eu estou seguindo é o Halliday, volume 1. E a primeira unidade do livro, ele trata de mecânica. E o primeiro tópico que ele traz pra gente são as grandezas. Porque ele começa por grandezas? Porque a física, toda hora, a gente, quando elabora, a gente quer medir alguma coisa. E aí, a partir dessas medições, a gente quer realizar um experimento, ou o experimento devolver para a gente uma certa medida. Então toda hora a gente está tratando de grandezas. E então é comum a gente começar pelas essas grandezas, saber como tratar elas. A gente vai ver como converter tipos de grandezas e qual que é a ideia de cada um. Para isso, o que acontece? Uma grandeza, por exemplo, se eu for querer medir comprimento, uma grandeza de comprimento, então, eu posso adotar uma certa unidade, uma unidade padrão, por exemplo, essa caneta. E aí eu começar a medir essa folha de papel utilizando essa caneta. É uma unidade, a grandeza é comprimento e a unidade que eu estou utilizando é a caneta. Porém, o que acontece? A gente não é comum a gente falar assim, vou medir uma caneta, duas canetas e tudo mais. Por quê? A gente tem que sempre buscar unidades de medidas que qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do planeta ou qualquer lugar do universo eu consiga obter essa mesma unidade. Aí para isso, os físicos em convenções padronizaram e criaram o chamado Sistema Internacional de Medidas, o Sistema Internacional de Unidades. E aí, eu trago aqui uma tabelinha só com alguns exemplos. Por exemplo, a grandeza é comprimento. No SI, o nome da unidade é metro e o símbolo é SMzinho minúsculo. O tempo, a grandeza tempo, ela é medida em segundos e o símbolo é o Szinho. A massa, a grandeza é massa. O nome da unidade, aqui ele traz quilograma na tabela lá, mas a unidade realmente é grama. E quilo é só um múltiplo da grama. Mas é comum no SI as respostas terem que ser dadas em quilogramas. Então por isso que ele traz como nome da unidade o quilograma, mas sendo que a unidade realmente é grama. Símbolo da unidade, quilograma, no caso. Grama, prefixo K, e a gente vai entender o que é esse prefixo K primeiro. Aí eu trago um exemplo aqui de como é feito uma escolha de uma unidade. Por exemplo, o metro é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de 1 sobre esse número gigantão aqui, e é em segundos, né? Aí, outra coisa que a gente tem também, porque dadas essas unidades de medida, a gente sempre tem que buscar os múltiplos delas, porque imagina, se eu fosse dar em metros a distância da Terra à Lua, seria um número muito gigante. Só que a gente consegue fazer a redução desse número se a gente utilizar potências de base 10. E os físicos, como gostam sempre de simplificar ainda mais, vem de você escrever a potência de base 10 numérica, e eles começaram a criar símbolos para cada potência de base 10. Então, isso a gente foi chamado de prefixo, que vem antes do nome da unidade. Então, fator 10 a 3, né? A potência de base 10, eles chamaram de quilo e é representado pelo K. 10 a 2, hecto, e representado pelo H. 10 a 1 é o deca e representado por DA. 10 a menos 1, o dec, e representado por D. O 10 a menos 2, que é o cent, e representado por C.
o 10 a menos 3, que é o milli, representado por esse mzinho. Só não pode confundir com o m daqui. Esse aqui é o m de metro, esse aqui é o mzinho de milli, que significa 10 a menos 3. Ainda existem outros fatores maiores, tem o giga, o tera, e fatores ainda bem menores que esse aqui ainda. Só trouxe os principais, que são normalmente muito utilizados durante praticamente todos os exercícios do livro, são esses daqui. Bom, outra coisa que essa primeira unidade vai tratar chama as mudanças de unidades. E aí eu vou trazer alguns exemplos para como mostrar para vocês como se transformam unidades de uma maneira bem simples, fácil e que serve para qualquer tipo de unidade. Bom, o primeiro exemplo ele pede para fazer 2 minutos em segundos. Então eu tenho que achar que quanto que vale 2 minutos em segundos. Bom, eu vou utilizar para resolver esse exercício, esse exemplo, um negócio que chama um fator de conversão de unidades, que nada mais que é multiplicar por 1. Se eu pegar esse número e multiplicar por 1, ele não altera nada, mas eu vou escolher um 1 muito bem específico. Note que eu quero chegar em segundos, certo? Então, o fator que eu vou multiplicar, e eu vou escrever aqui depois eles, é os 60 segundos sobre 1 minuto. Por quê? Eu sei que 60 segundos corresponde a 1 minuto. Então, isso aqui tem valor 1. Multiplicar 1 por 2 minutos não vai alterar nada. Mas multiplicar 1 por 2 minutos é a mesma coisa que multiplicar isso aqui por 2. Então, vamos lá. 2 minutos vezes 60 segundos sobre 1 minuto. Bom, por que eu coloquei 1 minuto embaixo e os segundos em cima? Porque a unidade que eu quero chegar, eu coloco ela em cima. Certo? Se eu quero chegar em segundos, eu coloco os segundos em cima. Embaixo eu vou colocar no fator de conversão mesmo, no meu, a unidade que eu estou querendo converter, que é minutos. E eu tenho que achar uma relação, uma quantidade em minutos que seja correspondente ao meu fator ao meu 60. Para quê? A divisão tem que dar 1, certo? Porque se eu multiplicar por um número diferente de 1, altero esse cara aqui. Mas eu estou multiplicando por 1, então não altero. O que acontece? 2 minutos vezes 1 minuto, vezes 60 segundos sobre 1 minuto, eu posso cancelar os minutos. E aí sobra só pra mim isso aqui, ó. 2 vezes 60. Entre 20 segundos. Outro exemplo aqui é transformar quilômetros em metros. Bom, esse é um pouco mais simples. A gente sabe que o K ele corresponde a 10 a 3. Certo? Lá da tabela nossa de prefixos. Então, aqui, 10 a 3. Então, 3 vezes 10 a 3. E aí 1 metros continua, né? Que 1 metros é a unidade. Então, 3 quilômetros é igual a 3 vezes 10 a 3 metros. Transformar 2 centímetros em metros. Eu sei que cent é o quê? O Czinho é igual a 10 a menos 2. Então, 2 vezes 10 a menos 2 metros. Bem simples, né? Aqui é só para utilizar realmente a ideia desses
prefixos aqui. E aí, como é simples, utilizando a tabela, você transformar centímetro para metro, depois quiser converter metro para centímetros, fazer a conversão ao contrário também. Outra coisa que o livro comenta são sobre os algarismos significativos. Note que aqui em cima até eu não escrevi, eu escrevi 10 vezes, 3 vezes 10 a 3, eu não escrevi 3.000. Por quê? Na física, você tem as questões do chamado algarismos significativos. Por quê? Quando você vai realizar um experimento, você coleta dados. E digamos que eu vou lá e coleto um dado que é o comprimento, sei lá, uma variável, que ela vale 2,3 metros, certo? E eu, a partir desse dado que eu coletei, eu vou realizar uma série de cálculos. Estou calculando alguma coisa. E aí eu chego numa variável y, sei lá, que valia 3,121 m, certo? O que acontece? A quantidade de algarismo aqui está relacionada à questão de precisão. Por exemplo, eu vou medir esse comprimento de régua daqui até aqui. Vou medir esse comprimento aqui. Aí eu vou lá numa régua e meço, sei lá, 6 centímetros. Mas digamos que eu era um pouquinho menor. Aí estava aqui, onde está apontando meu dedo. Então, estava entre os 5 e os 6. Então, se eu quisesse uma estimativa mais ou menos, eu ia falar que aquele pedacinho valia, sei lá, 5. Aí, eu chutaria uma unidade além. Falava, sei lá, mais ou menos 5,5. Estava mais ou menos na metade. Beleza. Não faz sentido eu chutar o próximo algarismo, certo? Por quê? Eu já chutei esse aqui já era dúvida para mim, porque se a régua não fosse milimetrada, eu saberia que o valor desse pedaço que eu estava medindo estava entre 5 ou 6. Mas eu não conseguiria dizer qual que seria essa outra casa aqui ainda, esses 3 centímetros. Então, eu não conseguiria chutar mais um valor. Eu já chutei o valor dos milímetros. Então, chutar esse outro aqui não faz sentido. Assim também como a gente está realizando os cálculos. Você começa com uma unidade, com uma quantidade aqui, e você realiza uma série de cálculos. Então, você ganhar mais uma casa decimal significa que você estava ganhando precisão. E você não consegue ganhar precisão a partir de uma medida que foi feita com uma precisão menor apenas fazendo cálculo. Entendeu? Então, o certo é eu chegar na resposta colocando em algarismo significativo 1,2 metros. Os algarismos significativos, então, quando for dado no exercício, sei lá, força é igual a 20 newtons, e você vai calculando as forças. Quando chegar na resposta final, o seu dado no exercício tinha 2 algarismos. Sua resposta tem que vir com 2 algarismos também. Você não pode ganhar precisão, né? 2,0 aqui. Você só tem um algarismo atrás da casa decimal. Você não pode ganhar mais uma precisão do que isso. Certo? Então foi isso por hoje.